Está no ar mais um ponto informativo. Vamos agora destacar as matérias que fazem atualidade nesta edição. Marinha de Guerra Angolana faz balanço do primeiro período do ano de instrução 2014-2015. Forças Armadas Angolanas abrem jornadas comemorativas do 72º aniversário do Presidente da República. Efetivos da Marinha de Guerra Angolana aumentam conhecimentos sobre a história de Angola. Estas e outras vai acompanhar durante os próximos minutos aqui no Ponto Informativo. A Marinha de Guerra Angolana realizou a reunião de balanço do primeiro período do ano de instrução 2014-2015. A reunião aconteceu na base naval de Luanda e foi presidida pelo comandante da Marinha de Guerra Angolana, o almirante Augusto da Silva Cunha. Gugu. Durante o discurso de abertura da reunião, o comandante da Marinha de Guerra Angolana, almirante Augusto da Silva Cunha Gugu, garantiu que o ramo continuará a apostar no melhoramento do sistema de ensino, bem como no seu reequipamento com a aquisição de novos meios navais. O processo de reequipamento do ramo prevê a formação dos efetivos, a aquisição de meios que permitam exercer a atividade de vigilância e patrulhamento no mar. À margem do evento, quando questionado sobre o assunto, o comandante sublinhou que a aquisição de um submarino para melhorar o sistema de vigilância e patrulhamento das águas nacionais fará parte dos objetivos das Forças Armadas. No processo de reequipamento da Marinha está previsto a aquisição de um submarino, mas isto é um processo mais lá para frente, não é? Mais lá para frente. Mas está dentro do programa do ramo, este meio naval. A reunião, que durou um dia, teve como objetivo balancear o grau de cumprimento do plano calendário das principais atividades desenvolvidas pelo ramo durante o primeiro período do presente ano de instrução, bem como da preparação operativa, combativa e educativo-patriótica. O ministro da Defesa Nacional, general João Lourenço, destacou as qualidades humanísticas do Presidente da República durante a abertura das jornadas comemorativas do 72º aniversário do comandante-em-chefe das Forças Armadas Angolanas, José Eduardo dos Santos. Ao longo de sua trajetória de líder carismático, o Presidente José Eduardo dos Santos deu provas transparentes e evidentes de não estar preso a qualquer preconceito partidário, assumindo-se como chefe de uma nação única e indivisível, onde todos os cidadãos têm um importante papel a desempenhar, sem que se sintam discriminados pelas suas opções políticas ou religiosas. Mais adiante, o ministro afirmou ainda que é um dever das Forças Armadas Angolanas prestar homenagem ao seu patrono. Neste mês de agosto, é nosso dever render uma merecida homenagem à Sua Excelência Presidente da República e Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Angolanas, Engenheiro José Eduardo dos Santos, pela sabedoria, clarividência, ponderação e perseverança com que tem conduzido os destinos do nosso país. Após o discurso do ministro, os generais, almirantes, oficiais superiores e subalternos assistiram a uma palestra subordinada ao tema O papel do Presidente da República na pacificação da região dos Grandes Lagos, ministrada pelo docente universitário Laurindo Vieira. Os efetivos da Marinha de Guerra Angolana participaram de uma palestra subordinada ao tema A História de Angola, Figuras Históricas. A mesma enquadrou-se no programa de atividades da segunda edição do Festival Nacional de Cultura FENACULT 2014. Na ocasião, o comandante adjunto da Esquadra Naval Operacional, contra-almirante Conceição Zage, afirmou que para as Forças Armadas Angolanas a cultura representa um elemento importante na formação multifacética, razão pela qual os efetivos são exigidos a assumirem um verdadeiro exemplo de vocação patriótica e entrega ao serviço da nação. Para as Forças Armadas, do ponto de vista estratégico, a cultura representa um elemento importante da formação multifacética dos efetivos. Por isso, consideramos de grande importância que os efetivos da Marinha de Guerra Angolana observem de forma permanente e inequívoca os valores da vocação patriótica e da entrega ao serviço da nação. Promovida no âmbito da realização do segundo Festival Nacional de Cultura FENACULT 2014, a decorrer de 20 de agosto a 30 de setembro do ano em curso, o palestrante centralizou o diálogo na figura de Mandum Yandemufayo, o soberano dos Quanhamas, destacando os seus legados e lugar de memória.
Como nós sabemos, Mandume é uma figura transnacional, não é? Já que Mandume é herói em Angola e é herói na Namíbia. Não é? E então, em torno de si, continua a haver muita investigação e muitos factos sobre sua figura. À margem da palestra, o comandante da Academia Naval de Luanda, vice-almirante Antônio Miranda, afirmou ser importante a continuidade de programas do gênero para que os cadetes compreendam a razão pela qual exercem a profissão enquanto futuros oficiais da Marinha de Guerra angolana. Os cadetes são jovens que escolheram a profissão militar, escolheram a carreira militar, estão em fase de formação. Eu tenho defendido que é necessário brindar estes jovens com conferências, palestras, etc., sobre a temática relacionada à história nacional, para que eles compreendam com maior profundidade a razão de ser da sua profissão enquanto futuros oficiais. Para além dos debates, oficiais, almirantes, superiores e subalternos, cadetes, sargentos, praças e trabalhadores civis foram agraciados com momentos musicais e teatro. A formação das Forças Armadas Angolanas e o seu papel no Estado angolano num horizonte temporal de 1991 a 2004 foi o tema da monografia para a obtenção do grau de licenciado do vice-almirante Nlando Filipe Vipês. Na altura, o vice-almirante justificou que a escolha do tema e o período de estudo são importantes porque marcam a história do país e das Forças Armadas angolanas. O período escolhido engloba cronologicamente os momentos marcantes que influenciaram a política interna e externa de Angola, visando alcançar a paz que fora almejada pelo seu povo em sua história recente. E para a presidente do júri, professora mestre Ana Luzia Jacinto Lobo, o trabalho apresentado pelo candidato é muito pertinente por retratar a história da formação das Forças Armadas angolanas. Tenho a dizer que é um trabalho pertinente, inovador e atuante, porque fala, não é, da história recente de Angola, que é a formação das Forças Armadas, não é, angolanas, e o seu papel, não é, na contribuição da formação do Estado angolano. Após a habitual sessão de perguntas e respostas, o candidato foi avaliado com uma nota final de 16 valores. Para o trabalho escrito, 16 valores. E a apresentação pública, 16 valores, perfazendo assim uma média final de 16 valores. Obrigado. No final, o vice-almirante não escondeu a sua satisfação pelo feito alcançado e deixou uma palavra de apreço às novas gerações. Então, nós vamos melhorando cada vez para poder, então, transmitir à nova geração, fundamentalmente, o ensino, tanto do ensino da história, que é muito importante. Esse tema, os nossos jovens devem saber a formação, portanto, a trajetória da formação das Forças Armadas angolanas. Quem também não escondeu a sua satisfação foi a dona Mariana Filipe, esposa do vice-almirante. Quero felicitar o meu marido por nos ter dado, de facto, este presente em 2014 e encorajá-lo a prosseguir. Passamos agora para a última notícia, que tem a ver com uma doença que está a alarmar o mundo inteiro. Trata-se do ébola, que é uma doença provocada pelo vírus ébola e tem como sintomas principais febre, dores de cabeça, náuseas, vômitos e diarreia. Nos últimos meses tem-se registrado o reaparecimento desta mesma doença em alguns países africanos, tais como na Nigéria, na Guiné, Serra Leoa e Líbia. Vamos acompanhar esta matéria sobre o ébola com a chefe da repartição de saúde preventiva, Bernadette Machado. A ébola é uma doença provocada pelo vírus da ébola. Esta doença foi identificada pela primeira vez em 1976 no Congo Democrático, quando surgiu a primeira epidemia. Esta epidemia atingiu países como Congo, Gabão, Uganda e Sudão. Esta doença tem origem em animais. Animais como macacos, gorilas, morcegos e antílopes.
chimpanzés também, que têm este vírus no seu organismo. E nós em África, devido a questões culturais, nos alimentamos, certos povos alimentam-se desses animais. Então, quando a carne não estiver bem cozida ou não estiver bem grelhada, ou seja, se ela não cozer em condições, então, como é que eu posso dizer? A probabilidade da doença passar do animal para o homem. Com febres, dor de cabeça, dor nas articulações, dores abdominais, dores musculares, vômitos, diarreia, náuseas. Isso na primeira semana. Se a doença evoluir, se não haver cura enquanto tiver esse sintoma, se ela evoluir para a semana seguinte, então podem aparecer já manchas na pele. O paciente pode começar já a sangrar pelo nariz, pela boca. Os vômitos também vêm já com sangue, que é sinal de hemorragia, interna. E esta fase da doença é a mais preocupante. Não existe tratamento nem vacina. O tratamento para essa doença é um tratamento paliativo. Isso significa o seguinte: o paciente vai ser tratado de acordo com os sintomas que ele apresentar. De uma pessoa para outra, ela transmite-se da seguinte forma: através do contato direto com sangue. Já vimos que a doença, com a evolução da doença, provoca sangramento. Então, ela é transmitida pelo contato direto com sangue e também pelas secreções respiratórias e também por alguns fluidos corporais. Fluidos corporais significa os líquidos que nós temos no nosso corpo: o suor, a lágrima e outros fluidos. Através desses fluidos nós podemos ser contaminados. E com esta notícia marcamos ponto final a mais uma edição do Ponto Informativo da TV Marinha. Agradecemos o carinho da sua audiência, você que esteve aí do outro lado a acompanhar-nos. O nosso encontro fica marcado para a próxima semana. Até lá, paz e bem.